A paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, irmã Eleire, a paz do Senhor, irmão Gildson. A paz do A paz do Senhor, Senhor, Gil, a paz do Senhor, Gil. a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez, né, em um EBD em Síntese Podcast. E desta vez, né, nós já estamos aí no finalzinho do trimestre, chegando à reta final desse trimestre, mais um trimestre que o Senhor tem nos dado, né? E agora nós vamos estudar a penúltima lição, a lição de número 12, que tem por título o valor da humildade, né? Humildade, essa palavra, né? O que significa humildade, o que significa ser humilde, tudo isso nós vamos estudar nessa lição. E que palavra difícil para os nossos tempos, né? Humildade. Nós vemos que hoje as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, de considerar apenas aquilo que é importante para si. E muitas vezes as pessoas estão tão individualistas, né? E não conseguem ser humildes, não conseguem olhar para as outras pessoas, não conseguem considerar as outras pessoas e estão cada vez mais distantes do propósito que o Senhor Jesus nos ensinou, né, da humildade. E para nós Verdade. abrirmos a nossa lição, essa lição abençoada, nós já temos aí uma dica pedagógica, né, irmã Leide? Ah, sim, com certeza. Sempre temos, graças a Deus por isso. Assim, uma orientação, né, para o professor nessa aula, já estamos na 12ª aula, é uma vitória, não é a última, mas é uma vitória, né? Ainda não é a última, mas não é o fim, mas é uma vitória. E por que não, né, honrar os nossos alunos, recebê-los com alegria, né? E honrá-los com uma bela coroa. É uma forma de ilustrarmos, né, a, a recompensa, né, pela humildade que não está nesta terra. Né? Essa coroa é apenas uma coroa simbólica, né? Para que os alunos entendam que há uma recompensa ao fim da estrada, né? Ao fim Isso, do nosso serviço, ao fim da nossa. E isso, claro, precisa ser explicado, né? Quando todos. Imagine como eles vão ficar felizes e surpresos, né? Serem recebidos pelo professor e todos eles serem coroados no início da aula, antes de começar a aula, né? E aí sim o professor, após a entrega da coroa, pode explicar para o aluno o exemplo, exemplificar, né? Ilustrar essa ilustração, para que eles compreendam que há uma recompensa ao fim, há uma recompensa pelo nosso serviço. Não servimos pela recompensa, mas seremos sim, né, recompensados. E essa compensação não é terrena, essa compensação não é financeira, né, mas é a recompensa da vida eterna com Cristo. E essa é a nossa coroa. Essa é a nossa ilustração inicial. Como é uma lição com algumas palavras que são um pouco difíceis e não usuais, né? Do tempo não usamos com frequência, então trazer sim um cartaz com glossário. Uma outra possibilidade é fazer essa pesquisa, é fazer essa busca na própria sala de aula, né? Eu tenho feito isso, eles amam pegar lá o smartphone e pesquisar na internet. Na hora da aula, eles fazem essa pesquisa do dicionário, né? E aí eles, como é bem amplo, né? Então eles conseguem encontrar o significado, eles encontram também sinônimos e geralmente, né, elas sempre se aprofundam com o debate e é bem interessante, né? Então trazer esse glossário para a sala de aula, colocar em um lugar visível que todos possam acessar com facilidade, tá ouvindo a aula e olha para o glossário, né? O professor precisa fazer menção também dessas palavras que são um pouco difíceis, que estão na lição, né? Como o helenismo, que é uma coisa que não se fala, né, com frequência,
Em relação ao mérito, o mérito, todo mundo sabe o que é o mérito, mas não custa nada explicar, né? E o auto sacrificial que vem também nessa lição. Se o professor achar, né, necessário colocar outras palavras que temos aqui que também podem, né, trazer algum tipo de conflito, como, por exemplo, humildade. Né? Imagina-se que o humilde é só aquele, é o pobre financeiramente, é aquele que não é economicamente bem remunerado, mas essa parte eu vou deixar para a irmã Juliana. Pode começar. Verdade, essa dica, irmã Leide, é realmente muito útil, e o glossário ele pode ser explorado de várias formas, né? Isso. Tanto de forma de cartaz, se tiver um quadro com piloto, pode ser escrito também. Tem essa Isso. possibilidade de pesquisar ali na hora com eles através da internet, então tem várias Uhum. possibilidades de trazer essas palavras e com certeza vai enriquecer muito a nossa aula, né? Bastante. E o nosso texto, né? O nosso texto bíblico dessa semana está lá em Provérbios, o 3 e o 7, capítulo 3, versículo 7, Provérbios 15, 33 e Provérbios 18, 12, né? O texto base para essa lição. E o nosso Bíblia nos fala, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Então, nós veremos aí ao longo, né, de toda essa lição, né, que o orgulho ele precede a queda, né, enquanto a humildade, muito pelo contrário, ela precede a exaltação. Então, essa lição ela será uma bênção, com certeza, né? E vai aí expressar o quanto é importante nós sermos humildes. O que a Bíblia fala sobre sermos humildes, o que significa isso, né? E nós vamos perceber que quanto mais humildes nós somos, mais parecidos nós somos com Cristo, né? Então, quanto mais orgulhoso você é, né? A própria lição vai trazer essa figura, né, do próprio Satanás, né? Quanto mais orgulhoso nós nos tornamos, mais parecidos com o inimigo nós nos tornamos. Enquanto, por outro lado, quanto mais formos humildes, mais nós parecemos com Cristo, né? Nós vemos que Cristo, ele é a figura assim suprema, né, de humildade, né? Ele é Deus, né? E mesmo assim, ele despiu-se da sua glória, né? Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, né? Mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação, mas ele humilhou-se a si mesmo, né? Ele abriu mão do que ele era, do seu poder, da sua glória, e veio aqui para a Terra, não apenas, né, para viver, mas também para morrer, e uma das mortes mais humilhantes daquele tempo, né? Que era a crucificação. Então, Cristo, ele, em toda a sua passagem aqui na Terra, até a sua morte, ele nos dá uma lição plena de humildade, de serviço, da importância, né, de considerar os outros superior a nós, né? Então, essa lição ela vai falar muito sobre isso. E o nosso primeiro tópico já nos diz assim: não fique pensando que você sabe tudo, né? Então, uma característica do orgulhoso, né, é pensar que sabe tudo, né? Uma pessoa, primeiro que voltando aqui ao conceito de humildade, né? Às vezes as pessoas olham para alguém que, pela condição financeira, e acham assim, essa pessoa é humilde, por causa da condição financeira, há uma ligação, né? Muito pelo Uhum. contrário, né? Às vezes a pessoa não tem Lei do nada, é engano. orgulhoso, e às vezes a pessoa tem muito, mas é humilde, né? É, Então, tem esse contexto. Então, a humildade, ela não está atrelada aí à pobreza ou à questão financeira da pessoa, né? A humildade tem a ver com um caráter, como uma pessoa se porta diante de algumas situações, como trata os outros. Então, tudo isso, a humildade, nós vamos ver que tem um contexto bem amplo de ações, né? Existem isso. ações que retratam Que a define, humildade né? de forma geral, que definem a humildade de forma geral. Isso. Então, primeiro é diferenciar, deixar bem claro, né, essa questão, né, da humildade.
ser totalmente diferente de pobreza, né? E que o humilde, na verdade, ele é humilde em seu espírito, né? As suas atitudes partem do espírito humilde. Como é que essa pessoa ela está se portando? Então, primeiro, nós devemos reconhecer que nós não sabemos tudo, né? Que aquilo que nós buscamos saber, nós sabemos, mas sempre estejamos dispostos a aprender. Nós também, como professores, né, devemos ser humildes nesse sentido, de compreender que nós não sabemos tudo. Ainda mais agora com as tecnologias, né, às vezes os nossos alunos sabem sobre algum aspecto mais até do que a gente, porque hoje é possível, né, ter acesso a essa informação. Então, é preciso nós reconhecermos também que nós somos limitados, né? Mesmo enquanto professores, nós buscamos ali um conhecimento aqui, outro ali, mas nós não damos conta de tudo, nós não sabemos tudo, né? Verdade. E, para além disso, né, nós temos o nosso Deus, que é Ele que também nos capacita, que nos ajuda, e que, além disso, existem coisas que nem Deus permitiu que nós soubéssemos, né? Então, nós vemos aí que nós somos limitados, tanto nos saberes daqui da Terra, quanto nos saberes do céu, né? Porque existem aí conhecimentos que o Senhor, Ele guardou só para Ele. Então, primeiro, nós devemos reconhecer, né, que nós não sabemos tudo, né? O tópico A, ele vai falar, né, que tudo o que temos é resultado da graça de Deus. Então, se nós temos algo, é porque nós recebemos do Senhor, né? Nós vemos que as Verdade. pessoas orgulhosas, elas tanto olham para si como se tudo que tivesse sido construído por ela e apenas por mérito próprio, né? Ela não reconhece nem a ajuda das outras pessoas e, pior ainda, alguns não reconhecem nem a existência e a soberania de Deus, né? Então, isso é o que constrói uma pessoa orgulhosa, né? Ela não é grata por aquilo que ela tem, né? Ela olha para tudo que tem e diz, eu consegui porque eu me esforcei para ter, né? Quando, na verdade, nós sabemos que por nós mesmos, nós não conseguiríamos ter nada. Se nós conseguimos chegar a ter algo, é porque o Senhor nos deu vida, é porque o Senhor nos deu saúde, é porque o Senhor nos deu pessoas também que estão ali para nos auxiliar em algo. Então, Isso. é preciso reconhecer, né, que tudo o que nós temos vem do Senhor, né? Principalmente a nossa salvação, né, que foi Cristo que nos deu, o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz, né? E o segundo tópico vai trazer que é preciso reconhecer que não se sabe tudo, né? Então, nós precisamos saber que nós somos limitados, né, em nosso conhecimento, ainda que professores, né, nós buscamos o conhecimento aqui, nós buscamos o conhecimento ali, mas nós não sabemos de tudo, nós não dominamos tudo, né? Os alunos, eles também têm outras ferramentas de busca, né, de buscar esse conhecimento, e às vezes em algo que a gente está faltando, o nosso aluno ali na sala sabe, né? Então, sejamos humildes também, né, para É verdade. reconhecer, para dar oportunidade para eles falarem, né? Porque nós não Isso. sabemos tudo, né? Nós, É. enquanto professores, nós não sabemos tudo. E, para além disso, nós temos, para além dos saberes aqui escolares que nós buscamos, para além dos saberes terrenos que nós buscamos, nós ainda temos, né, a sabedoria que vem do alto, que só vem do Senhor. Nós temos os conhecimentos que o Senhor ele guardou só para ele, os segredos que ele guardou só para ele, né? Que ele não compartilhou conosco. Nós estudamos também sobre a personalidade de Deus, né? Os seus Isso. aspectos daquilo que ele compartilha e aquilo que ele não compartilha, Isso. né? Nós estudamos já durante esse ano. Sim. Então, nós não sabemos de tudo. É preciso reconhecer que isso também é uma atitude, né, de alguém que seja humilde. Reconhecer os seus limites, reconhecer que não sabe de tudo, reconhecer que tudo que nós temos parte do Senhor. E, por fim, reconhecer que tudo que nós fazemos existe um propósito. E o propósito maior é glorificar a Deus. Então, porque Amém. dele, por ele e para ele, né?
são todas as coisas, como diz lá em Romanos. Nós também estudamos, Glória, né, pois esse ano aí. sobre os dons e talentos, né? Isso, Então, também foi tema das nossas lições desse ano, né? E é muitas vezes verdade. algumas pessoas, diante de um dom, de um talento que tem, que foi dado pelo Senhor, quer se exaltar, né? Quer se tornar mais orgulhoso, mas a gente precisa reconhecer que tudo vem do Senhor, tudo parte do É, Senhor, e tudo é por Ele e para Ele, não é verdade? é verdade. E só para complementar o que você já falou, Gil, é, eu estava, você falando aí, eu lembrando do Sermão do Monte, né? A lição é a 12ª, mas foi a primeira lição que o Senhor ensinou no Sermão do Monte. Lá em Mateus 5, no verso 3, ele diz: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa pobreza, né, que o Senhor fala, é, espiritual, não está ligada às questões financeiras, à personalidade de ninguém, não. Está linkado diretamente com essa necessidade, né, do homem, dele transferir a Deus a honra, a Uhum. glória, a capacidade, né, que ele desenvolve, né, em si, não é dele, mas de Deus. Bem-aventurado o pobre em espírito, esse ser que tem necessidade de que Deus seja o Senhor na sua vida, né? É a primeira lição do Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito. E uma outra passagem que eu lembrei na hora que você estava falando, né, em Eclesiastes 2, no verso 11, que quando o profeta que ele vai falando das coisas que ele fez, né? Eu construí, eu tornei-me famoso, não, me dei, né? Me dei de presente tudo quanto meu coração desejou. Mas no final ele faz uma avaliação, ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há proveito, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol, né? Só correr atrás de vento. Vamos lá. Coisa boa, né? Estarmos atrelados à palavra do Senhor e fazendo sim, aí operando sim aquilo que ele nos orienta a fazer, trabalhando e honrando o seu nome. Essas foram O próprio as livro duas de passagens que Provérbios, eu me lembrei. o próprio livro de Provérbios vai dizer, né, que tudo é vaidade, né? Ou seja, Tudo vai dar. tudo passa. Aí no verso Então, 12 ele diz assim: então eu passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei e não se repetir o que já foi feito. Ou seja, precisamos aprender, né? Isso é humildade também. Você aprender, né, com o erro do outro, né? E também você saber que você não é perfeito, você errou, mas que outra pessoa, né, lhe observando pode aprender com você. É a capacidade, a capacidade evolutiva. Dai-nos, Senhor, essa graça. a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso, né, Gilson? Agora no segundo tópico, né, na importância de reconhecer os nossos próprios erros, né? No tópico, o orgulho pode causar a queda, né, Gilson? Isso mesmo. Antes de eu falar sobre o orgulhoso, né, que quem pratica, quem exerce o orgulho, está pertinho de cair. Quando vocês conversavam aí sobre a importância da humildade, eu me lembrava de uma fala de um pregador bastante conhecido, prega em vários lugares, em várias conferências, e um dia chegou um jovem para ele muito curioso, para saber o que ele tinha feito para chegar até aquele nível, né? E, pastor, o que é que o senhor faz para pregar tão bem assim? E ele olhou para o jovem e disse: graça. Aí o jovem fez: não, pastor, o senhor não está entendendo. Quanto tempo o senhor passa lendo a Bíblia por dia para pregar tão bem assim? E o pastor disse: graça. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Quanto tempo o senhor passa de joelhos orando para pregar tão bem assim? Graça, meu filho. Não, pastor, você ainda não entendeu. O senhor jejua quantos dias por semana? É graça. Se eu leio a Bíblia
é graça, se eu oro, é graça, se eu jejuo, é graça. Então, esse pregador, ele entende que tudo que ele tem, tudo que ele faz, não vem dele mesmo, vem do Até a Senhor. capacidade de buscar o Senhor. Até a Não é capacidade de nossa. buscar o Senhor. Se a É. gente for mais profundo, até a gente respirar vem do Senhor. Até a gente respirar, até o ar que a gente respira vem do Senhor. É por isso, eu estava aqui pensando, refletindo enquanto Juliane explicava o primeiro tópico, uma das coisas mais feias, mais desculpem a expressão pesada, mas mais horrível num ser humano é o orgulho. É uma das coisas mais terríveis que a gente pode ter, pode ser, é quando a gente deixa o orgulho nos dominar. Porque a vida se resume em graça. É verdade. A gente está aqui porque recebemos a ajuda de Deus, estamos aqui porque recebemos a ajuda de pessoas desde o nosso nascimento, né? Teve que uma mãe e um pai nos alimentar, pessoas cuidarem da gente, nos ensinarem. É quando a gente fica grande, né? Levanta o nariz, levanta a cabeça, quer se sentir melhor do que o outro. Isso já começa desde a pré-adolescência, de forma inconsciente ou de forma consciente, mas já está presente lá, né? Sim, sim. Nós vamos ensinar para pré-adolescentes, alunos, que tem amigos na escola, tem amigos no seu ciclo social que se acham melhores, né? Que fazem as coisas melhores, que não quer mais ter contato com eles, e às vezes eles se sentem até meio que rejeitados, para baixo, Sim. e às vezes eles são essas pessoas orgulhosas. Então a gente vê o quanto essa aula é importante, né? Para eles, desde ser entenderem que o caminho da virtude, da recompensa, né? O caminho que agrada a Deus é o da humildade, não do orgulho, porque o orgulho, como eu já falei, é talvez a pior coisa que exista na gente. É Porque, feio, né? Juliano falou no início, porque é o orgulho na prática que nos faz ser semelhantes ao inimigo das nossas almas. O que nos torna mais parecidos com o diabo, com Satanás, é o orgulho, né? E o orgulho, ele pode causar a queda, né? Por quê? Primeiro, porque o orgulhoso, ele não assume a sua culpa. Nós estamos falando de humildade e o contrário da humildade é o orgulho, né? Uma pessoa humilde, o contrário dela é uma pessoa orgulhosa. O humilde, ele se errar, ele reconhece, pede perdão, ele vai ao encontro da pessoa, fala os seus problemas, fala o que ele fez de errado, pede perdão, e a vida prossegue, mas o orgulhoso, ele nunca está errado. Eu tenho certeza que todos nós aqui já entramos numa discussão com uma pessoa orgulhosa, ou coisa triste, porque você explica a coisa de todos os ângulos, de todas as formas, com todas as letras, coloca no hebraico, no aramaico, na língua romana, na língua grega, explica de todas as formas, mas a pessoa sempre estará certa. Às vezes a família da pessoa entra na história e diz assim: Fulandinho, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu irmão, eu sou seu tio, eu sou sua namorada, eu sou sua esposa, eu sou seu namorado, seu esposo. Né? Às vezes o filho entra, eu sou seu filho, eu sou sua filha, mas você está errado. Né? Não, não estou, não estou, não estou, não estou. O orgulhoso nunca erra. Nunca erra. E É é verdade. isso o que gera a queda, né? Porque o humilde, ele reconhece que erra, reconhece que é humano, e ele entra num caminho de virtude. O quanto a gente ganha com o perdão, o quanto a gente ganha reconhecendo os erros, o quanto a gente ganha reconhecendo as fraquezas, mas o quanto a gente perde nunca abrindo mão da nossa razão, que às vezes nem razão é só o nosso querer estar sempre certo. E o orgulhoso, ele nunca assume a culpa. O orgulhoso, ele entra num caminho de queda também por causa da ingratidão, né?
como eu estava falando, tudo o que nos cerca, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que vamos ser, é graça de Deus, né? É favor imerecido. E é tão bom estar rodeado de pessoas que entendem que tudo que acontece à volta delas é graça, né? Você está dentro de uma pessoa que se esforça, que estuda, que batalha, que vai atrás, mas quando algo acontece com ela assim de extraordinário, como uma aprovação no concurso, uma bênção no trabalho, uma promoção no trabalho, ela nunca diz, foi eu, foi eu, foi eu. E você sabe que a pessoa estuda, que a pessoa se dedica, que a pessoa batalha, que a pessoa vai atrás, mas sempre na boca dela está sendo verbalizado, graças a Deus. Foi o É Senhor, verdade. foi Deus. Por quê? Porque essa pessoa, ela é grata, ela é humilde, mas é tão ruim você estar do lado de uma pessoa orgulhosa, porque você só vê na boca dela ingratidão. Ingratidão. Tudo que acontece foi porque a pessoa é perfeita, a pessoa buscou, a pessoa é reta, a pessoa é santa. Então, nós precisamos ser pessoas que conseguem vislumbrar no dia a dia a graça de Deus. E nós só seremos assim as mínimas coisas. Hoje eu tomei um café da manhã gostoso, saboroso, pãozinho, um café, um queijo, uma manteiga. E tudo isso é porque eu trabalhei? Sim. Tudo isso é Vou porque eu me tomar café na esforcei? tua casa, hein? Yes. Mas, acima de tudo, a gente tem que É o entender, isso Senhor aqui dos está dons. na minha mesa, porque foi Deus que me deu. Eu almocei, porque é Deus que me dá a refeição. Eu dormi e acordei, porque Deus tem me sustentado. Eu saí na rua, não aconteceu algo de ruim comigo, foi Deus, não é a minha esperteza. Então, nós precisamos vislumbrar no dia a dia esses sinais da graça de Deus. Mas a gente só consegue vislumbrar isso se formos pessoas humildes. O orgulhoso, tudo que acontece de bom, foi ele mesmo. E o que acontece de ruim é o próximo, nunca foi ele. Ah, meu dia deu errado. Não foi porque eu falo uma palavra errada. Ou não foi porque eu andei no caminho errado. Foi porque fulano de tal, que é azarento, né? A gente usa essas palavras, azarento, né? Se encontrou comigo e falou comigo. Meu dia piorou quando eu me dei de frente com aquela pessoa, com aquela cara mal-humorada, né? Só que aí sempre o culpado é o outro, nunca é o orgulhoso. E o orgulho leva à queda e a gente vê em vários exemplos na Bíblia isso. O primeiro e o principal é o do próprio Satanás, né? Que pela nossa interpretação dos profetas Isaías e Ezequiel, ele cai da sua condição de glória com o Senhor, como um anjo, por causa do orgulho, e passa a ser o inimigo do Senhor e da igreja, né? É verdade. No Éden, Adão e Eva pecam também por causa do orgulho, a proposta de ser como Deus, de ser como o Senhor, de saber o bem e o mal. Olha que coisa maravilhosa, o orgulho caiu. E um outro exemplo muito falado, né, são dois, na verdade, é o de Faraó, que não deixa o povo sair, né, quando Moisés é enviado para libertar o povo, e fica naquela situação, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e Nabucodonosor, que diz que ele tinha construído tudo aquilo com o poder dele, com a glória dele, e Deus faz ele se tornar praticamente um animal, para ele entender que, na verdade, tudo que a gente tem vem do Senhor, né? É o que Juliane falou. Nosso propósito maior é glorificar a Deus. Quando nós não glorificamos a Deus com aquilo que nós temos, nós somos orgulhosos, deixamos de ser humildes e nós estamos à beira da queda. Eu já vi muitas pessoas sendo exaltadas por Deus porque são humildes. Elas são humildes e Deus exalta no tempo certo. Mas eu já vi pessoas sendo abatidas porque se autoexaltaram. Porque se autoexaltaram por causa do orgulho. E Deus não se agrada do orgulho até É em verdade. pré-adolescentes. Até em pré-adolescentes. E ninguém, Então, o né? orgulho, ele precede a queda. É. E nós precisamos entender isso. Quem é humilde vai andar no caminho
da virtude, não necessariamente tem que ser pobre, né? Como Juliana explicou, humildade não é Não é igual a pobreza. simplicidade, como ela falou. Eu conheço muita gente que tem condições e parece que nem tem, porque é humilde, fala com todo mundo, conversa com todo mundo, não esqueceu as raízes, mas eu conheço gente que comprou uma televisão parcelando em 24 vezes, tirou foto e postou, entendeu? E tem rico que tem 3 televisões dentro de casa, E não né? mostra Televisão nenhum. no quarto, na sala, televisão na área, televisão na cozinha, e não mostra ninguém, né? Aí o pobre comprou uma para pagar, se vai pagar, né? E quer mostrar a todo mundo. Então, nós precisamos ser humildes, humildes, reconhecer que tudo é graça e é bondade de Deus, porque senão vamos cair. É verdade. Uma ilustração bem prática que eu ouvi há muitos anos atrás. Gente, acho que você não é nem nascida ainda. Eu estava num culto na Central, quem estava pregando era o pastor Antônio Siqueira, e ele falando de um exemplo, né, de um homem que tinha na congregação dele, um ancião, era um dos anciãos da congregação dele, e esse homem era considerado um homem muito sábio. E ele disse que em uma certa ocasião alguém perguntou àquele senhor se ele o que é que ele entendia por humildade, né? E aquele homem de uma forma muito sábia, ele disse assim: eu entendo, né, que o humilde, ele é um ser muito interessante, porque o humilde ele se acha orgulhoso o tempo todo e por isso ele se policia. Essa frase ficou registrada assim na minha. Tem uns 15 anos que eu ouvi isso já. E eu lembro, né, dele contando que. Porque o homem dizia para ele assim: eu acho o Senhor muito humilde. Ele dizia: não, não, sou não. Sou não, eu não sou humilde, não. E sempre, né, as pessoas insistindo com ele, e ele foi questionado: mas o que o senhor acha que é humildade? Né? E ele respondeu: aquele que é humilde, né, o senhor não se acha humilde? Ele disse: não, porque aquele que é humilde não sabe que é humilde. O humilde, ele sempre se acha um orgulhoso. E o orgulhoso se acha humilde, né? E o orgulhoso se acha O humilde. primeiro sinal que a pessoa não é humilde é quando ela diz: eu sou humilde. A Eu humildade sou está muito longe. humilde, eu sou muito humilde. Assim, desde desse tempo, eu até brinco, né, com as minhas amigas, eu faço isso de uma forma mais restrita, vou comentar aqui, né, mas não na plenitude da palavra. E sempre, quando estamos, né, na intimidade, na brincadeira, eu sempre digo isso, eu digo: eu não tenho nada de humilde. Não sou humilde, não sou humilde, não sou simples. Eu fico brincando sempre com as minhas amigas. Mas essa definição, né, de humildade ficou registrada na minha memória. Essa forma de expressar de, o conceito de humildade, para mim, foi perfeito. Né? A humildade, ela não é simplesmente a ausência de orgulho, mas é a percepção do orgulho. Não só apenas não é a ausência, né? Mas a percepção do orgulho em nós mesmos. Então, nós precisamos fazer sempre essa avaliação, né, a respeito do nosso. Isso é uma coisa assim, de maturidade, né? É uma autoavaliação que precisamos aprender a fazer constantemente na nossa vida. Quero só fazer referência aqui a um versículo, né, que a lição traz. Jesus, ele falando com seus discípulos, ele diz assim: ó, lembrem-se das palavras que eu lhes disse. João, né,
capítulo 15, no verso 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão vocês. E essa é algo que essa é uma referência que nós precisamos ter por certo, né? É um processo que todos nós vamos viver. Não somos maiores do que o Senhor para nos comportarmos como se fôssemos, né? Não somos maior do que eles. E assim, para essa aula eu fiquei tentando, né, pensar numa dinâmica para fazer referência à humildade, mas eu acredito que a humildade é um fator assim tão sensível, né, que eu não penso em tratar isso como uma dinâmica, mas como o próprio exemplo, né? Tem algumas congregações que É prático, oferecem né? lanche, né? Isso, a humildade é prática, como o Juliano disse no início da lição, o conceito, né, de humildade são práticas, são ações efetivas que conceituam, né, a humildade como uma qualidade da nossa vida, da nossa existência. Então, assim, a forma mais prática de estabelecer esse conceito com os alunos, né, é o próprio serviço, é exemplificar o serviço que nós oferecemos na escola dominical, quanto professores, né, o pastor da igreja, é um serviço, né, um serviço que precisa ser exercido com humildade, os obreiros, tudo que nós já estudamos, né, durante todo esse ano na escola dominical, mas também um serviço bem interessante que ele parece que é atrelado às pessoas que não têm capacidade de fazer outra coisa, que é o serviço do lanche. Eu acho interessante demais isso, né? Porque sempre procuram aquelas pessoas assim com traços, né, de, de, de falta de fato, né, que é como se faltasse conhecimento gerador, e aí convidam essas pessoas para fazer essa atividade na cozinha, quando somos surpreendidos, viu? Somos muito surpreendidos com as irmãzinhas que estão lá na cozinha servindo o lanche. E essa seria uma forma, né? Oferecer o professor, nessa ocasião, nesta aula, o professor poder fazer essa prestação de serviço, servir o lanche aos seus alunos. A minha congregação não oferece lanche para adolescente, então ofereça uma água, né? Ofereça alguma forma de uma prestação de serviço, né? Que eles consideram assim que pode parecer uma coisa mais ligada a um serviço sem a necessidade, uma coisa mais prática, né? Que você não precisa estudar, você quer que precisa estudar para servir o lanche, né? Aí é que se enganam. Eu acho muito interessante quando nós estamos, eu também auxilio na decoração da igreja. E quando as pessoas começam a falar no trabalho que foi feito, a decoração da igreja nunca é mencionada. Nunca. Em nenhum momento as pessoas dizem assim, nós chegamos aqui, a igreja estava tão linda, né, tão decorada. Ninguém faz menção a isso. É como se fosse um serviço que fosse feito para alguém que não tem capacidade de pensar, que não ora, que não se prepara, que não pede a Deus orientação. E dá É tanto interessante. trabalho, né? Isso e não só a questão do trabalho, mas a própria inspiração, né? Quando nós chegamos para fazer a decoração da igreja, nós temos um momento de oração, nós trazemos uma referência bíblica, sempre louvamos, trabalhamos louvando o tempo todo, e nesses momentos recebemos livramentos, nesse momento recebemos a inspiração do Senhor, nesse momento recebemos a orientação de Deus, entendemos, inclusive, né? O momento que vem uma seta, oramos naquele momento, é muito interessante, mas ninguém nunca faz referência à decoração. É como se fosse uma coisa realmente mecânica, que não precisa muito de
de inspiração, mas sempre estamos orando para que o Senhor nos ajude, nos oriente. Só um testemunho. Uma vez eu fiquei pendurada na escada, numa perna só. A escada numa perna só, foi. A escada parou no ar e eu fiquei segurando, eu digo, Jesus, chega aqui. Até que a irmã se aproximasse para segurar a escada para eu descer. É livramento, é resposta de oração, né? É o Senhor quem faz. Então, assim, a humildade, né, resulta em honra, é uma oportunidade para nós apresentarmos para os nossos alunos, né, esse momento do serviço, né, como uma forma de honrá-los com a nossa vida. Né? Nós honramos os nossos pré-adolescentes, as nossas crianças, os jovens, os adultos, servindo ao Senhor, os ajudando, né, com as lições da escola dominical e, por que não, com o lanche, naquele momento. Né? A E honra através do serviço a gente pode também trazer, né, a própria reflexão de Cristo, né? Que o Senhor, se ele colocou em nosso lugar. serviu, ele se colocou a serviço, né? Aquele momento em que Isso, ele lava os pés dos discípulos, dos ele estava discípulos. se colocando a serviço dos seus Isso, discípulos. isso. Quando ele pergunta, o que queres que eu te faça, ele está se colocando a serviço também. Isso, Então, exatamente. às vezes, o serviço ele é visto como algo que diminui. Não, se eu for servir um lanche, eu sou menor. Se eu for limpar a Exatamente. igreja, eu sou menor. Né? Então, na verdade, não é isso, né? O Exatamente. serviço, ele demonstra a humildade e é uma característica de Cristo. Isso. Exatamente. E aí aí a essência, né, desse exemplo, dessa ministração que nós queremos trazer nessa noite, porque aí, quando você revela-se, né, na prática, né, você rememora esse fato, né, esse ato em que Cristo lavou os pés dos seus discípulos, né? A gente não pode fazer a mesma coisa na escola dominical, né? Seria daria assim, um certo conflito, mas, né, é uma forma de trazer rememorar esse momento. Trazendo realmente como exemplo, não tem outra forma de se expressar, de se ensinar a humildade. Né? Foi o que Jesus fez. Ele não ensinou, ele não trouxe uma parábola para ensinar a humildade, ele não ensinou a humildade através de parábola, ele ensinou a humildade com a sua prática, com a efetivação da ação, né? da prática humana de como um deveria tratar o outro. E aí essa é uma forma bem didática de aproveitar, né, a lição para trazer um exemplo bem prático para os nossos alunos do que realmente é a humildade. Né? E um outro ponto, né, da lição aqui, que eles quem é humilde e pensa no próximo, né, também é a própria ação da crucificação. Né? O Senhor, ele se colocou de forma humilde, se ofereceu em sacrifício puro, santo e perfeito por nós, ele se colocou, né? Ele pensou em nós não suportaríamos a cruz, mas ele se colocou em nosso lugar, foi a cruz por nós, para perdoar os nossos pecados. E não existe exemplo maior de humildade do que isso. Né? Paulo orienta a não agirmos pensando somente em nós mesmos. O Senhor não pensou nele em nenhum momento. Ele estava o tempo todo pensando em nós. E por isso ele foi à cruz. Ele nos adverte a pensarmos nas outras pessoas também e considerá-las superiores a nós, nos colocando em atitude de serviço, ajuda e cooperação diante do próximo. Então, sempre considerar o outro maior, considerar que o outro é capaz, considerar que o outro sabe, considerar que o outro pode. Então, sempre, né? Pensando, eu estava estudando essa lição e lembrando de uma irmã que nós conhecemos, que a maioria das pessoas não a considera capaz de fazer muitas coisas. E olhando, né, para ela e a forma como eu vejo o tratamento,
eu passei a fazer diferente. Eu disse, Senhor, eu quero orar por essa senhora. E eu comecei a orar por ela, interceder ao Senhor, né, por ela, dar a oportunidade para que ela faça as coisas, né? Assim, eu vejo, a partir desse momento em que nós conseguimos, em que nós começamos a oferecer, para oportunizar, orar por ela, nós vemos a evolução diária dessa senhora. E é tão gratificante, é tão bom ver ela assim, evoluindo cada dia. Alguém que estava sendo considerada incapaz, né? Nós fomos oportunizando e ela foi evoluindo dia a dia, orando por ela, intercedendo por ela, e o Senhor foi gerando nela, né, uma capacitação maior. E tem sido uma bênção, ela tem sido uma bênção, uma ajudadora, uma pessoa muito importante no trabalho que nós desenvolvemos. E aí é que você entende a essência do Evangelho, que o Senhor ele não busca pessoas capacitadas, mas ele capacita as pessoas que ele alcança para desenvolver o trabalho na casa dele. Não é pela aparência, não é pela boa eloquência, não é pela beleza, não é pela capacidade que você, pela elegância, né? Mas é pela prontidão em servir. Essa é a Verdade. essência final e é perfeito. O Senhor, ele é perfeito em todas as coisas. Se nós Amém? seguirmos, né, o princípio, né, que Paulo nos deixou, né, de considerar os outros sempre superiores a nós, Isso, né, nós jamais cairemos nesse erro, né, isso. de sermos orgulhosos, né, sermos orgulhosos, né. É como disse o irmão, né, do exemplo do pastor Antônio Siqueira. O humilde, ele sempre se acha orgulhoso. Verdade, né? Ele Então, sempre se essa acha lição, orgulhoso. ela nos traz, né, uma lição muito importante, né, falando sobre humildade, né, principalmente em nossos tempos, em que nós ouvimos a todo tempo que nós devemos nos reafirmar na sociedade, devemos reafirmar nossas verdades, o que não devemos impor o que queremos, né? E a Bíblia, ela vai justamente na contramão Na disso, né? contramão. De abrirmos mão daquilo que a gente quer muitas vezes pelo Senhor e também pelo outro, né? Nós considerarmos também os outros superiores a nós, né? E não o contrário, né? É Então, eu verdade. vejo essa lição de humildade muito semelhante à santidade, né? A humildade, assim como a santidade, ela deve ser buscada todos os dias, né? Porque às vezes nós achamos que estamos sendo humildes, mas aí a gente recebe um elogio, né? De repente, nossos professores, É, poxa, sua classe está tão bonita, poxa, sua aula é tão boa, né? Às vezes é, tem alguns alunos até que exageram. Menina, sua aula é melhor do que a de fulaninho. Olha, é. aí 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 afeta, o ego afeta. quer ir lá para cima, né? É Mas aí nós verdade. devemos sempre estar nos policiando, né? Assim como a santidade buscar todos os dias, a humildade também É buscar verdade. todos os dias, né? Que nós estejamos atentos a todo orgulho que queira ali nascer, qualquer raizinha de orgulho que queira brotar em nossos corações, né? Nós venhamos reconhecer que não somos nada sem o Senhor, né? Que o Senhor, ele é tudo para nós e tudo que nós venhamos a ser vem do Senhor, né? Então, eu quero Verdade. desejar um domingo abençoado, uma lição abençoada na sua classe, né, professor? Verdade. E que essa lição, né, da humildade ela venha trazer frutos para a sua sala, para a sua vida, e que essa lição ela seja realmente uma bênção para a sua classe. Irmão Gilson, com a palavra de fechamento. Eu desejo uma boa aula para você, professor, você, aluno, e que nós possamos crescer em humildade, crescer nesse ensinamento, nesse princípio tão importante. Amém. Mãe Leide. Amém.
A única coisa que eu quero acrescentar é que você, professor, reconheça que até a sua capacidade de orar vem do Senhor. É Até a verdade. vontade de orar, a vontade de orar, a vontade de servir vem do Senhor. Se você reconhecer isso, já está bom demais. Amém. Então, a paz do Senhor e até o Paz do próximo Senhor. A paz trimestre. do Senhor, boa Vai ser até a aula. próxima. Amém.